Então, boa noite a todos. Boa tarde, Adriana. Ah, tá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos para participar do estudo de hoje. Esse estudo é uma iniciativa do NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. Estamos dando continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, baseado na obra da mentora Joana de Ângeles. O tópico de hoje é desafios afligentes e será abordado pela Adriana. Adriana, seja muito bem-vinda. A palavra é Obrigada, sua. obrigada. Eu vou compartilhar. Agora vai. Bom, nós vamos ter bastante coisa para falar hoje, né? Porque aqui, segundo, nós vamos ter 3 capítulos, né? Para falar em desafios afligentes, nós vamos precisar do capítulo 9 do Despertar do Espírito, né? Lutas pela vida e desespero. Nós vamos usar o capítulo 4 do Momentos de Consciência, que é Conflitos e Consciência, e o capítulo 5 do Momentos de Consciência, que é Saúde e Consciência. Então, para a gente não perder tanto tempo, porque é muito longo, mas é um fio condutor muito bonito que ela faz, como se fosse uma teia mesmo, né? Uma malha. Então, ela começa falando sobre a luta pela vida. E aí ela começa falando, olha aqui pela imagem, né? A gente vê na imagem, desde quando o ser estagiava lá no mineral, passa para o vegetal, aí para o animal, e aí vai subindo pelos reinos até chegar no homem, né? Ocorre essa luta pela vida, que é a luta para a aquisição de conhecimento, né? Então, ela começa dizendo que a luta é o elemento indispensável para o crescimento interior do ser humano, né? Não apenas do ser humano, mas em todos esses reinos, cada ser precisava lutar para conseguir permanecer vivo, porque era uma guerra, né? Uma luta contra o mais forte, uma luta igual vocês aí nesse inverno, né? A gente aqui está calor, mas também muita chuva, muita água. Então, semana passada estava 40 graus, agora está 18. Então, essas oscilações climáticas, né? Então, acaba sendo mecanismos pelos quais a gente precisa lutar. Então, faculta o desenvolvimento das aptidões adormecidas. Se tivesse tudo bem, se tivesse tudo perfeito, que eu não precisasse nem levantar da cama, eu não teria oportunidade para acordar em mim o conhecimento que já existe, né? Eu preciso desse impulso da natureza para ativar a minha natureza humana e poder, então, me conhecer. Que é por isso que Jesus dizia, né? Desperta tu que dormes. Exatamente por isso, porque o recurso precioso para o nosso engrandecimento precisa ser acordado. Então, dentro de nós, né, nós somos criados simples e ignorantes, mas a gente vai adquirindo conhecimentos que vai ficando arquivado nesse inconsciente. E aí ela continua dizendo que, através do empenho e dos desafios, liberta-se do primarismo, facultando desabrochar e atingir a plenitude. Então, ela fala que nós somos fadados para ser plenos. A única lei que a gente não consegue quebrar é a lei do progresso. E nós, querendo ou não, nós vamos progredir. Em maior ou menor tempo, mas todos nós um dia seremos anjos, seremos espíritos superiores, porque nós vamos chegar nessa plenitude, segundo Kardec, né? Foi através da luta pela vida que essas espécimes mais fortes venceram as mais débeis, que foram ficando no passado e no nosso passado enquanto espírito, né? E quando a força não provinha do volume ou do peso do corpo, o desenvolvimento da inteligência engendra a superação de dificuldades mediante astúcia e técnica que colocaram o ser humano na parte superior da escala animal. Então, veja, o tamanho do mamute aqui nessa imagem, e olha o tamanho aqui do homem, e o homem acabava vencendo o mamute, olha o tamanho aqui do marfim que ele tinha, e pela astúcia ele foi desenvolvendo até que a inteligência pudesse ser desenvolvida. E ele superado essa fase, vai surgindo fixações e conflitos no desenvolvimento intelecto moral,
empenhando-se na conquista de uma saúde emocional e física, de forma a facultar o contínuo crescer das potencialidades psíquicas. Então, vejam, o ser foi se colocando diante das agruras da natureza e, com isso, ele conseguiu o desenvolvimento da inteligência. Mas o problema, já que a gente está falando aqui dos desafios, o primeiro desafio afligente é a fixação que esses seres, né, que nós lá atrás, ainda nas eras antigas, né, como a gente precisava lutar aqui braço a braço, né, contra as questões climáticas, os animais, enfim, foi surgindo fixações e conflitos que atuaram na nossa saúde. Então, se nós pensarmos, nossa psique, ela nasce para ter saúde, mas esses conflitos e essas fixações que vai gerando o que a gente chama de desafio, que pode estar evoluindo para uma patologia. Então, remanescendo dos desejos imediatos, herança das existências primitivas do processo de desenvolvimento, esses verdadeiros algozes psicológicos propelem o ser para o atendimento de tais impositivos, deixando-nos quase sempre insaciado, mesmo após fruídas as sensações decorrentes do gozo. Então, os desejos imediatos, né, do prazer, da comida, do belo, de necessidades, às vezes não necessariamente que nós necessitávamos, né, mas o desejo de ter. Aí ela vai falar lá mais para frente, o ter em detrimento do ser. Em vez da gente tentar ser um ser evoluído, a gente tenta ter posses para poder se sentir um pouco melhor. E aí, com isso, a luta que aguarda o ser humano é longa, facultando a realização de objetivos existenciais e espirituais que são fundamentais para o encontro da saúde integral e da plenitude. Então, veja, ela poderia ser menor, essa luta, se nós não perdêssemos tempo na ilusão do ter, em detrimento do ser, não perdêssemos tanto tempo com esses desafios que nos afligem, porque aí a gente quer algumas coisas. E aqui eu vou ler só essa historiazinha, porque é uma história muito bonita, que por si ela já vai narrando, né? Essa história a Joana que traz. Então, Joana diz assim, deixa eu só isso. Uma antiga tradição budista narra que Ananda, esse jovem aqui, um jovem discípulo de Buda, ele era atraente, agradável e dedicado. Viajando em um dia de calor, acercou-se de uma fonte à sombra de uma árvore e pediu para essa jovem aqui que está na imagem, pediu água. E ela, então, surpresa, porque lá naquela região tinha essa questão das castas, e uma casta não podia se dirigir a outra casta, ele pede para ela e ela responde: você não percebeu que somos de castas diferentes? E ele, então, responde: eu só conheço uma casta, que é a humanidade. E ela, então, muito sensibilizada, lhe serviu silenciosamente a água. Tocada pela gentileza do rapaz, a moça correu ao lar e pediu à mãe, conhecedora das artes mágicas, então, lá, né, naquela região do Japão, tinha a questão, né, já existia médiums, né? E ela pede para a mãe que fizesse com que Ananda se apaixonasse e que a pedisse em casamento. A mulher diz que seria muito difícil, pois o devotamento e a pureza de sentimentos do rapaz dificultaria. Atormentada, a desditosa conseguiu sensibilizar a médium desvairada, que passou, então, eu negritei aqui, dirigir o pensamento do jovem, insistindo com os espíritos perturbadores que lhe influíssem no comportamento, né? Influenciasse esse comportamento aí. Ananda, então, sonhou com a jovem sensualmente despida que o atraía, inquietando-lhe os sentimentos disciplinados. Por sua vez, a moça também sonhou com Ananda, entregando-se e impondo-lhe o matrimônio. Então, veja, ele era um rapaz que tinha todo um compromisso com o seu mestre, que era Buda, ele era um discípulo fiel, e ela, então, se torna um desafio, porque ela, usando de questões, né, ilícitas, usando uma mediunidade desestruturada,
ela faz começando a seduzir ele por meio da obsessão. Vejam bem que coisa delicada essa história que a Joana traz. Buda, então, meditando, captou a trama do mal, porque ele era um discípulo de Buda, né? E envolveu o jovem discípulo em ondas de paz, despertando para a realidade e atraindo de volta ao seu seio. Então, Buda interfere nesse processo. A moça aturdida pediu que facultasse o seu casamento. Então, ela vai até Buda e pede para Buda ajudar no casamento, né? Porque ela estava apaixonada por ele. Sábio e justo, Buda então disse para ela: tu o desejas porque ele é jovem e belo. No entanto, após os primeiros momentos de convivência, ele seguirá adiante deixando-te. Por quê? Porque não foi um casamento que ele se apaixonou por ela. Ele estava sendo envolvido por uma artimanha de um espírito obsessivo, né? Então, e se por isso não acontecer de imediato, a velhice irá corroer a beleza, fazendo com que ele sinta horror de ti. Porque ele estava tentando mostrar para a moça que a forma como ela estava tentando ter o que ela desejava era errado, né? Ela estava fazendo de uma forma equivocada. Então, ele conclui: tu não o amas, o Buda disse, apenas deseja a forma, o prazer e o verdadeiro amor transcende a forma e alcança o ser real, que nunca envelhece nem degenera, permanecendo sempre belo e real. Então, Buda é assertivo, né? Sensibilizada, então, pelas palavras de Buda, ela pediu que iniciasse na busca da iluminação, tornando-a também discípula dedicada. Então, olha que lindo. Aí ela, então, cai, né, em consciência, vê que aquilo tudo era uma ilusão e pede para Buda que ela pudesse também ser discípula dele. Anos mais tarde, quando já conhecia a verdade, o mestre lhe disse: agora já podes consorciar-te com Ananda. Então, ele, depois de algum tempo, ele permite que o casamento aconteça. E aí, nesse momento, ela diz: já não tenho qualquer desejo de posse. Encontrei a paz interior na qual estão Ananda e todos os seres aos quais amo, havendo-me encontrado também. Então, ela percebe a ilusão que ela estava vivendo e ela faz o autoencontro por meio da busca do trabalho na iluminação interior. Essa busca do ser interior liberta das paixões e constitui a grande luta da vida da consciência. Então, Joana coloca essa primeira historiazinha para dizer aqui que todo um conjunto de observâncias surge, convidando a sábia utilização, que vai alcançando o pensamento e emoção a mais desejados níveis de libertação dos desejos. Então, dos nossos desafios são os nossos desejos, né? Porque quando a gente está cego por um desejo, a gente não vê outra coisa senão o objeto do nosso desejo. Esse admirável processo desenvolve-se através do amor, que é o sentimento mais profundo e que tem início no ser inteligente, no vínculo entre a mãe e o filho, do qual decorrem realizações ou conflitos conforme a vivência do mesmo. Esse amor entre filho e mãe é a continuação do simbólico amor entre a criatura e o Criador. Então, agora, Joana começa a introduzir um outro elemento. Então, ela vai falando que, na maioria das vezes, essas ilusões do desejo, né, ele tem por base esse vínculo da mãe e do filho. Na maioria das escolas psicológicas, a gente vai usar, né, vai estudar como é o vínculo da mãe com o filho. Inclusive, tem um autor, chama Bowlby, ele tem 3 livros ótimos, que fala da teoria do vínculo, como que é esse vínculo da mãe com o filho, e em cima desse primeiro vínculo ele vai estabelecer como são todos os outros vínculos, inclusive interferindo até no luto, quando a pessoa perde alguma coisa. Então, a forma como ela se vincula, a criança se vinculou com essa mãe, vai influenciar nos outros vínculos dessa criança, e depois, quando a criança perde alguma coisa na vida adulta e na velhice, né? Então, quando esse amor é correspondido, ou seja, essa mãe ama, essa mãe é uma mãe cuidadosa, né? Então, frui-se a mais perfeita felicidade,
Mas quando não se recebe uma resposta, experimenta uma dor profunda e dilaceradora. Quando, então, ocorre uma ruptura do vínculo entre a mãe e o filho, surge uma ameaça da estrutura da vida e o comportamento experimenta alteração, exigindo reabilitação. Ao invés de uma brusca interrupção, deve dar-se uma amplitude da capacidade na qual outras pessoas se tornam partícices, aumentando a intensidade do sentimento. Então, quando essa estrutura não tem essa questão de um amor, ou não é correspondido, ou essa criança é abandonada, ele vai ter essa interrupção desse curso normal, do que seria da constituição do aparelho psíquico dessa criança, e ele vai ter uma questão aqui aumentando a intensidade do desejo, né? E aí a gente vai ver uma criança se sentindo sozinha, o tamanho do brinquedo que ela tem, ou seja, os pais dão, aí entra o ter, ela tem um ursão lindo, maravilhoso, mas ela não tem o amor dos pais. Então, por mais que ela tenha tudo, ela vai ter o vazio existencial por falta de amor, né? O amor propicia as mais amplas aberturas e expansão do self, do meu espírito, alcançando a humanidade inteira. Não havendo esse prosseguimento, o ser é arado ao retraimento, à apatia, à contração, porque o amor proporciona a alegria de viver e a alegria de sentir. Então, veja o quanto é importante o amor na constituição, na criação, né? no comportamento dessa criança para a vida adulta. Interrompido de forma rude, ou seja, ou porque a mãe morre, ou porque a mãe vai embora, ou porque a criança, de alguma maneira, é afastada dessa mãe, vai produzir um golpe no sentimento que aquele que o perde passa a temer novas expressões de amor, não se abrindo nem se desvelando a outrem, a quem induz estados alienantes. Então, todo adulto que tem uma dificuldade nas suas relações, que não quer ter ninguém por temer uma expressão de amor. Então, assim, ele tem tanto medo de ser abandonado que aí ele não se vincula porque ele acha que ele vai ser abandonado. Então, ele já se abandona por medo de ser abandonado. Você percebe como é uma incoerência? Então, isso é um grande desafio. Ele poder amar, né, e se abrir para uma relação do amor, porque o Jung fala, né, o amor é um sentimento só para os corajosos, né? Jung fala assim, que o amor é para os fortes. A experiência de se permitir ser amado não é simples, não é fácil, né? Então, a gente, para poder ter essa experiência de se abrir para a gente expressar o amor, né? Quando esse vínculo da mãe e da criança ocorreu uma ruptura, é muito difícil. E a gente vê aqui na arte, né? Quantas imagens de mães e bebês que a gente vê na arte, né? Então, esse sentimento entre mãe e filho é tão marcante que, ao desaparecer de Chopra, ou seja, de imediato, o ser prosseguirá buscando, consciente ou inconsciente, e, ao encontrá-lo na idade adulta, talvez tenha dificuldade de bem situá-lo no complexo da emotividade, não identificando o fator causal, se de natureza evocada da mãe desaparecida ou a necessidade de ordem sexual. Aqui acontece naquelas pessoas que casam uma vez, separa a casa pela segunda vez, separa pela terceira, pela quarta, pela quinta, porque ele vai procurando inconscientemente, na grande maioria, buscar aquela mãe. Ele não está buscando se relacionar com uma pessoa inteira, ele está buscando de forma, na maioria das vezes, inconsciente, essa mãe desaparecida, ou então na pessoa ou na necessidade sexual, ou ele se relaciona com uma mulher, com duas, com três, com quatro, com cinco, para poder, ou homem, não importa, mas ele pode estar se relacionando como uma necessidade sexual para tentar preencher o sentimento que rompeu lá na primeira infância, né? Então, esse ser frustrado na infância, produzindo uma dor da separação afetiva com sua mãe, transfira para a esposa ou o marido aquele sentimento dilacerado
procurando apoio infantil aos seus desejos não realizados, às suas paixões não superadas. Então, são aquelas pessoas que chegam no consultório com uma queixa assim, olha, eu estou com essa pessoa, mas eu não... Tudo que ela me faz, nada me preenche, né? E aí, quando está na... Por exemplo, quem é mulher sabe, né? A gente prepara aquele jantar para o marido, aí, às vezes, ele olha e fala assim, da minha mãe era diferente, né? Quando fala isso, quer matar a gente. Ou até tenta elogiar, nossa, ficou tão bom, parece com a comida da minha mãe. Então, veja, essa pessoa ainda está presa àquele sentimento, né, de como a mãe fazia. Então, inconscientemente, ele ainda busca a mãe nas suas relações. Olha, por isso que é um desafio, porque nem ele sabe, né? Essa vinculação não pode ser imposta. Eu não posso exigir que o outro preencha uma lacuna minha. Antes, ele tem um caráter de espontaneidade e alegria, sabendo administrar as diferenças, concedendo, então, aos indivíduos a verdadeira maturidade psicológica, resultando de um desenvolvimento harmônico das suas funções físicas e psíquicas. Então, eu não posso exigir que o outro preencha essa minha lacuna. Isso é meu, eu preciso trabalhar isso numa terapia, eu preciso trabalhar isso no próprio estudo, enfim, mas eu não posso exigir que o outro preencha isso, porque isso não é do outro. Nessa fase, então, que ele está, o ser já se libertou da ligação amorosa com sua mãe e passou a identificá-la o sentimento de respeito e gratidão que se estenderão às pessoas e ao mundo em geral. A luta pela vida, então, que é o tema que a gente começou abrindo esse capítulo, se transforma na conquista da vida, porque substitui os desejos imediatos pela alegria de viver e de amar. Então, quando eu passo a não lutar para estar vivo e começo a conquistar a vida, aí eu saio dessa exigência de que o outro me ame, porque é uma exigência, eu estou lutando pela vida e o outro tem que cumprir para mim esse contrato que eu fiz, e aí eu vou substituir esse desejo imediato pela alegria de amar. Olha que lindo! Então, aí o ser ele já saiu daquele reino ainda, né, mineral, animal, já está no vegetal, já passou para o hominal, e agora ele está atingindo aqui que a Joana fala, e eu coloquei de vermelho, a maturidade psicológica. E ela fala que a maturidade é algo muito importante para a gente poder, então, desenvolver a capacidade de amar, né? O ser imaturo que exige que o outro o satisfaça. O ser imaturo é aquele adulto que fica esperneando, querendo que toda a vida cumpra com os seus desejos, né? Então, a maturidade é algo muito importante. E agora, aqui, para a gente dando sequência, nós vamos estar falando no inconsciente. Nós já vamos entrar aqui no segundo item, que é o Momentos de Consciência, o capítulo 4, que é conflitos e consciência. Então, o segundo grande desafio é essa questão do quanto o nosso inconsciente vai atrapalhar nesses desafios. Por exemplo, se a gente olhar essa imagem, essa partezinha de cima aqui, da água para cima, é o que eu sei de mim. Então, eu tenho raciocínio consciente, percepção consciente, pensamentos conscientes, né? Então, essa pequena, assim, desse azulzinho mais claro aqui, é a minha consciência. Fora isso, da água até aqui embaixo, tudo isso é inconsciente. Então, aqui eu tenho memórias inconscientes, memórias dessa vida e de outras vidas, fantasias que me movem, lembranças que estão ali inconsciente, desejo, recalcamento, pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão sexual, pulsão agressiva, medo, está tudo aqui inconsciente. Então, esse inconsciente é o nosso um dos grandes desafios. Como que eu vou dar conta de tudo isso que eu sinto e eu não sei o que é? Sabe aquilo quando a gente acorda assim com uma coisa ruim? Eu falo, nossa, estou sentindo uma coisa que eu não sei se é na barriga, se é estômago, é um mal-estar, mas é algo que está emergindo daqui. E eu não sei ainda, né? Porque a minha psique, a minha consciência precisa pegar isso que eu estou sentindo e trazer para a consciência, aí eu entendo,
isso que eu estava sentindo é um medo, porque está chegando determinada época do ano, e nessa época aconteceu um acidente, meu inconsciente guarda a memória daquele acidente, então esse medo inconsciente voltou e eu não sabia. Então, a consciência, ela não sabe, às vezes, identificar o que eu estou sentindo. Então, no inconsciente, dorme todos os processos da evolução, as aquisições psicológicas do ser em forma de experiências vividas. Então, quando a gente olhou aquela imagem aqui, né, primeira que eu usei, aqui, né? Tudo que eu vivi aqui, né? Enquanto animal, enquanto réptil, enquanto peixe, enquanto mamífero, até chegar no homem, enquanto pedra, enquanto todas essas vivências estão arquivadas nesse cantinho que a gente chama de inconsciente. Então, tudo isso está aqui no inconsciente. Toda vez que uma delas não pode ser assimilada, qualquer conteúdo não assimilado, passou ao inconsciente, permanecerá como uma possibilidade de emergir, reaparecendo como um conflito. Então, o que é o conflito? Aqui ela define. Conflito, então, é tudo aquilo que eu não dei conta na consciência e eu mandei lá para o meu porãozinho. Por exemplo, vamos supor que houve uma ruptura grande com a minha mãe foi embora, me deixou bebezinho, e isso ficou tão doído para mim enquanto criança, que eu já joguei enquanto criança ainda para esse porão aqui da alma, e aí ficou essa lembrança aqui, ó, aqui, né, uma lembrança do abandono, fica arquivado no inconsciente, mas eu não sei mais, eu já esqueci. A gente até brinca, fala assim, eu não quero nem falar disso. E a gente realmente esquece o que a gente está falando, né? Então, esse esquecido, ele volta como um conflito, ele volta como um sintoma, porque ele quer ser lembrado. E aí a gente começa a ter pesadelo, né? Eu sonho com um ladrão, eu sonho com gente invadindo minha casa, que é o quê? Esse conteúdo que está lá quietinho, ele tenta voltar. E a consciência sente como uma invasão. Então, os conflitos resultam das ambições insatisfeitas, dos desejos frustrados, e das manifestações íntimas que ficaram recalcadas sem o curso da razão. Então, aqui ela vai definir o que seriam, nesses desafios afligentes, os conflitos que a gente tem. Então, são sempre ambições que eu tenho que não foram satisfeitas, desejos que eu tive que eu não realizei, e manifestações íntimas que estão ali recalcadas. Isso vem em forma de conflito. E aí ela vai dizendo que o ser humano, libertando-se dessas heranças do primarismo, estagia nas fronteiras do hábitos dos instintos e do discernimento que é factível realizar. Então, essa herança dos primarismos, dos instintos, estão ali arquivados em forma de inconsciente. Adaptando, então, os fenômenos automáticos, nem sempre dispõe de força para superar a limitação de onde nascem as incertezas e as dúvidas que se tornaram os complexos conflitos emocionais. Então, os meus conflitos, olha, que está aqui, né, na cabeça desse homem, normalmente esses conflitos emocionais fazem parte de todos esses fenômenos automáticos que a gente reage. A gente não age por razão. A gente vai reagindo diante desses ataques, né? Então, o conflito é a incerteza entre o fazer e o não realizar, tendendo sempre de um desequilíbrio e aflição. Então, por exemplo, eu estou diante de um quadro onde eu quero alguma coisa e eu não posso. Então, por exemplo, eu quero um carro novo, caro, mas eu não tenho dinheiro para isso. Então, eu quero o carro, mas eu não posso. Então, como que eu vou conseguir dinheiro? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí começa, olha aqui, né, na cabeça desse homem, fazendo planos, pensar como que vai conseguir esse dinheiro, como que ele vai conseguir o carro que ele pretende. E aí, nesse conflito, né, entre o poder e o querer, ele vai gerando, então, a aflição e vai se desequilibrando, que é um dos grandes desafios, é a questão do desequilíbrio. E aí, não digerido, ele se transforma em desajuste e vai, olha aqui, né?
somatizando. Então, olha, as articulações estão todas inflamadas, a cabeça aqui está doendo. Então, vai somatizando essa distonia orgânica, que vai abrindo espaço para a instalação de doenças. Então, olha como que vai evoluindo. Por isso que nós tivemos que pegar esses 3 capítulos para a gente ver que nós temos instintos enquanto passamos de um reino para o outro no desenvolvimento humano. Aí nós tivemos nós encarnamos enquanto nessa vida, nós tivemos uma relação com a nossa mãe, que é a primeira relação, a forma como eu me relaciono com essa primeira imagem, né, materna vai causar conflitos ou não, e isso tudo, quando não elaborado, ele vai vindo para o corpo e vai somatizando. Aí eu vou gerando, olha, nas articulações, inflamações, dores de cabeça, enfim, o meu corpo vai expressando simbolicamente todo esse conflito aí. Então, o conflito deve ser identificado para depois eliminado, né? Então, como que eu vou identificando, né? Se eu não conseguir, pelo autoconhecimento, eu posso pedir uma ajuda profissional. Mas quando a gente começa a olhar o próprio sintoma, olha só, né? A pessoa muito dura, muito rígida, ela vai ter dificuldade em se dobrar para a vida. E qual que é a nossa parte do corpo que dobra? Não são as articulações? Né? Então, como que eu não me dobro diante da vida? Então, eu vou olhando que doença eu tenho, que forma de patologia eu vou tendo, e aí, simbolicamente, eu vou tentando trazer para a consciência se não tem nada com essa imagem que eu devo fazer inconscientemente. Então, toda vez que algo se apresente sombrio, ou seja, está inconsciente, na área da emoção, ou por medo, ou por ignorância, ou por pressão, ou fraqueza, pode tornar-se conflito mais tarde. E só há conflito quando a consciência não luz discernimento e deixa-se conduzir apenas pela inteligência ou instintos, permanecendo sem direcionamento. Então, veja, né? Então, só vai ter conflito quando eu não tenho consciência do que está acontecendo comigo. Quando, né, Jesus não fala, conhecereis a verdade e ela te libertará, é isso. Quando eu tiver consciência do que é que está me incomodando de fato, aí o conflito vai estar se diluindo, né? A pessoa vai perdendo essa questão. Então, a existência humana é um desafio e todo desafio propõe esforço para a luta. Então, claro, estar na matéria é o grande desafio que nós temos hoje. E a gente tem vários caminhos, né? A gente pode fazer um monte de coisa porque nós somos livres, mas escolher é um desafio. Entre o que eu posso, entre o que eu quero, entre o que eu devo. E aí a gente vai encontrar, né, um planeta em provas e expiações, onde nós temos guerras lá fora, externas, lá na faixa de Gaza, mas nós temos guerras internas, onde as nossas estruturas ficam brigando. Nós temos guerras espirituais, às vezes temos um obsessor ou vários deles, ou nós obsediamos alguém encarnado ou desencarnado. Então, olha, tudo isso é conflito, né? Quando o ser recua diante da luta, perde a oportunidade de desenvolver os valores e de descobrir as aptidões, bloqueando a faculdade de produzir e perdendo nos receios das incertezas, né? Então, quando a gente perde uma oportunidade de fazer algo, a gente fica ruminando, né? Ruminando, e isso é um desafio. Então, quando eu estou diante de algo, eu enfrento isso ou não? Para isso eu preciso coragem, né? E não é fácil, né? Aqui no Brasil a gente tem um livro, né? O Grandes Sertões Veredas, que eu gosto muito, porque ele tem uma frase que ele diz: o que a vida quer da gente é coragem, né? Então a gente tem que ter coragem de enfrentar a nós mesmos e enfrentar os nossos desafios. Então, o que cabe fazer? Logicar para agir. Então, agir com lógica, com consciência. Medir as possibilidades e produzir, trabalhando pelo aprimoramento interior, que responde à harmonia psíquica no seu processo evolutivo. Então, olha o que a gente precisa fazer. Parece simples,
mas eu já de antemão digo, não é. Porque quando a gente acha que vai para um lado, aí vem os nossos desafios internos que vai trazendo medo, trazendo a dificuldade de enfrentamento. Então, a consciência vai alargando os horizontes do pensamento, e a gente estudou, né, as forças da alma com vocês, que o pensamento, inclusive fui eu que fiz essa aula, a gente viu, né, que o pensamento se propaga por imagens e propaga por ondas, né? A onda é pensamento e também por imagem. Então, eu penso e essa imagem é formada na minha memória. Então, a consciência alarga o pensamento, facultando, então, uma saúde real que se expressa como equilíbrio perante o cosmo. E ela traz o conceito de saúde integral. Para a Joana, a saúde não é ausência de doença. Então, ela fala que mesmo uma pessoa doente, com uma patologia grave, um câncer, ele pode ter saúde, né? Mas uma pessoa que não tem uma doença pode não ter saúde. Então, nem sempre a saúde corresponde com o estar doente ou não. O organismo, amoldando-se aos sutis equipamentos espirituais, reflete a necessidade do progresso que o caracteriza, impelindo a transformação intelecto-moral, que é a meta para a busca, né? Em face da historiografia do seu passado, o ser ainda padece de conflitos que são sugeridos e transmitidos por sequelas ou vítimas espirituais que a morte não aniquilou. Então, aqui ela está falando que há conflitos também espirituais, onde nós temos os nossos amigos ou inimigos do passado, que são os nossos obsessores. Então, veja quantos conflitos, né? Quantos desafios que nós enfrentamos na Terra, inclusive esses nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado. A fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesmo, e aqui nós vamos entrar no último capítulo a ser estudado, que é o capítulo 5 do livro Saúde e Consciência, né? Então, aqui vai entrar lá na pergunta 919, quando Kardec pergunta, né, como que nós vamos fazer para não ser arrastados pelo mal? E aí, então, Kardec recebe da espiritualidade maior, que é um sábio da antiguidade, Jabolo disse, ou seja, conhece-te a ti mesmo. Então, a conscientização de nós mesmos é o conhece-te a ti mesmo, que Santo Agostinho traz depois uma resposta belíssima, para mim é a mais bonita que temos no Livro dos Espíritos, que é a 919A, quando parece que eu estou vendo assim, né, o Kardec de bracinho cruzado, e ele, né, eu imagino a cara que ele fez com essa resposta e pensou, né, bom, ele escreveu em outras palavras, mas em grandes linhas gerais ele está dizendo, tá, disso eu sei, mas como é que eu faço isso, né? E aí ele pergunta de forma mais polida, que é, então, tá, mas como fazer para não ser arrastado, né? Como fazer para o autoconhecimento? E ali Santo Agostinho vai falar de forma linda, um capítulo enorme, que é aquilo, né? Quando deitar à noite, repassa o teu dia, e em cima desse repassar o dia, o que você fez, o que não fez, porque é uma forma não é de se autopunir, né? Uma pessoa diz assim, eu não faço isso porque eu fico lembrando que eu fiz de errado, e aí eu fico com culpa. Então, não é para isso que a Joana fala, né? Que Santo Agostinho fala. Santo Agostinho vai falar que eu preciso fazer isso para tomar consciência do que eu faço, né? Então, por hábito vicioso, nós preferimos e aceitamos os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Permite a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade e tomba em depressão, que são as portas de acesso às enfermidades variadas. Justificando os pensamentos e perturbações e ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental, com consequente mudança de atitude, mas se predispondo ao desequilíbrio. Então, nós temos que cuidar por esses vilões aqui: raiva, ciúme, queixas e ansiedade. É isso aqui que fica pairando aqui em nossas cabeças, como essa imagem que eu coloquei. E aí, então, ela traz sinais de alarme em torno da situação que surge quando? Então,
Quando eu quero pedir desculpa para alguém, mas eu não faço. Quando eu quero recomeçar uma tarefa que eu interrompi, mas eu tenho dificuldade, eu não quero. Eu sei que eu tenho que começar, mas eu não faço. Quando eu tenho vontade de abraçar alguém, mas eu me sinto impedido, eu não consigo. Quando eu começo a discutir um assunto desagradável e, de repente, algo faz com que eu fique quieto, em vez de eu discutir algo para resolver, não discutir brigando, mas que eu possa conversar sobre temas difíceis na família e eu fico em silêncio. Quando eu quero conversar, iniciar uma conversação, mas que eu fico desinteressado ou me sinto incapaz. Quando eu permaneço acordado sem me libertar dessa ideia intranquilizadora, né? Quando eu continuo ansioso e sem razão para isso. Quando eu não consigo conversar e dirigir palavras gentis para alguém que eu amo. Quando eu fico trêmulo ou deprimido diante de alguém que eu acho que é superior, ou um chefe, ou alguém no trabalho, que eu acho, por ele ter um cargo além, né, acima do meu, eu acho que ele é superior a mim. Quando eu me sinto diminuído no meio social em que eu estou. Então, todos esses são sinais de alerta que a Joana, então, nos traz, né? Então, estes sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes à doença. E aqui que ela está falando, o outro grande desafio são as doenças, né? E a aceitação dessas circunstâncias, por isso que eu tenho que repassar o meu dia, porque aí eu vou falar, nossa, olha, eu fiquei com tanta vontade de abraçar um filho, mas eu não tive coragem. Eu tinha tanta vontade de fazer isso, mas eu não consegui. Então, quando eu aceito que sim, eu tenho essa dificuldade, e aí significa, então, a preferência da infelicidade à harmonia. É uma escolha, eu escolho ficar infeliz do que trabalhar pela minha harmonia. Quando eu cultivo esses estados, vai bloqueando a consciência, voltando uma sensação que ainda predomina no meu processo evolutivo. Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade, isto é, a opção de ser feliz. Por isso que a gente, para o autoconhecimento, tem que fazer esse exercício. O que aconteceu hoje não é para ficar se maltratando, mas para tomar consciência o que eu tentei fazer e eu não consegui. Porque aí eu vou estar desenvolvendo uma maturidade, tomando consciência das minhas dificuldades, e é só a partir daí a gente consegue mudar, né? Ela diz que a gente começa por desfazer os padrões mentais antigos, ou seja, a gente vai desfazendo essa nossa tendência negativa que te condicionam à aceitação dos comportamentos doentios, porque é isso que é interessante, a gente aceita esse nosso lado de optar por algo que vai me manter nesse padrão fixo, né? Por isso que ela fala da importância de substituir velhos padrões por outras questões, né? O treinamento das novas maneiras de pensar baseadas na ordem, no bem geral e na superação das possibilidades, vai criando um automatismo e reflexo que trabalharão pela tua harmonia e saúde. Então, é isso. A gente vai jogar, né? Quando a gente tem um hábito novo, a gente faz um comportamento novo, a gente repete, até que ele chega nessa parte aqui do cérebro, que é a parte reptiliana, e aí, com o tempo, a gente faz isso sem pensar. É igual dirigir, né? No começo é tão difícil a gente dirigir, aí a gente pensa, eu tenho que pôr primeira, depois eu tenho que pôr segunda, depois a gente faz isso automático, né? Então, a gente nem pensa mais para dirigir, a gente simplesmente dirige. Então, isso a gente vai fazer com os comportamentos também. Vai ser difícil instalar um novo comportamento, por exemplo, eu preciso tirar, comer, sei lá, deixar de tomar tanto café. No começo é um desespero, depois você vai substituindo por um chá, substituindo por coisa mais leve, e aí quando você vê, você conseguiu diminuir sem cortar, não é excluir da tua vida, mas também o excesso também pode causar uma doença, né? E aí ela vai começando a concluir, é necessário assumir o controle de ti mesmo
e o que equivale a dizer conscientização, né? Por isso que a gente tem que repassar as atitudes do dia para que a gente possa tomar consciência, essa conscientização dos meus comportamentos. E aqui, concluindo, ela diz que toda aprendizagem exige repetição da experiência até a fixação em definitivo. Lembra quando a gente estava na escola aprendendo a escrever, que a gente fazia bolinha, 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 até a mão da gente poder fazer esse movimento, né? de realmente muscular, né? Ela precisa fazer um movimento de soltar a musculatura. Aí depois o A, o B, então a gente fazia esse movimento repetitivo até que a gente pudesse fixar em definitivo essas letrinhas e em cima desse alfabeto eu posso escrever qualquer coisa em qualquer idioma. Então, a aquisição de valores também é como a alfabetização, né? Os valores e os padrões de velocidade vão além do simples querer. Querer é importante, mas querer só não basta. Eu preciso, deambulando pelos caminhos do conseguir. Eu preciso sair, primeiro querer, aí depois eu preciso desse exercício até que eu consiga. Não medir esforços para aquisição da saúde. Mediante o quê? Não é mediante um corpo saudável, mas é mediante a consciência do dever para consigo mesmo, que é o desafio de enfrentar e vencer através do sacrifício, perseverança e trabalho, né? Fala, Mônica, pode falar. Ou eu não queria te interromper, mas é uma teia muito complexa, né? É, Essa psicosfera, se eu não sei se eu posso usar esse termo de psico, ah, da mente geral, de uma forma que a gente tem o consciente e o subconsciente, mas o que me incomodou, e eu estou com dificuldade de compreender, é quando você falou sobre, eu vou usar na minha linguagem, tá? Você eu não lembro. Todas claro. as relações de encarnações que a gente viveu, por exemplo, as nossas mães, estou dando só um exemplo pontual, a mãe, tá? Então, quer dizer que todas as mães que eu tive relação, em todas as encarnações, elas sempre influenciaram na atual e vai influenciar na próxima, não só essas mães, mas também eu como mãe, e também as outras relações em volta, porque você falou do reflexo da gente utilizar, né, sempre a busca, quando não está bem resolvido, espelhar isso de uma forma e querer uma relação assim. E você usou aquela exemplo do cara, a comida é muito boa, parecida com a da minha mãe. E realmente isso é uma coisa mais comum do que a gente pensa, né? Uhum, Isso, eu já escutei isso várias vezes uhum. e de outras pessoas também, e na frente de outras pessoas também. Então, aí eu fico pensando, então quer dizer que como é importante desde do primitivismo até hoje, tudo que foi influenciado, foi composto, e a gente vai diluindo, 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 desconstruindo para chegar numa situação atual que ainda tem muito chão pela frente. É isso, essas mães estão sempre presentes. Nossa, muito boa essa pergunta, Mônica. Gostei, gostei. Porque é isso que a Joana, e tanto a Joana quanto o Jung, chama de arquétipo materno, né? Então, arquétipo materno nada mais é do que todas as vivências que eu tive em relação ao materno, desde todas as mães que eu tive, até todas as vezes que eu fui mãe, né? Então, isso, aí você fala, nossa, mas então essa vida vai ser um caos, né? Mas graças a Deus, né, que a gente tem o esquecimento do passado. Então, você vê como Kardec está coberto de razão quando a gente precisa esquecer. Porque se eu lembrar, então, só dessa encarnação, a relação que eu tenho da minha mãe já não é fácil. Mas se eu tivesse a lembrança de todo esse arcabouço que a gente traz milenarmente, desde quando eu fui criado, com todas as mães que eu tive, né? Então, é muita coisa, a gente tem que esquecer mesmo, né? Mas isso quer dizer o quê? Aquele comportamento, às vezes, instintivo, que eu tenho diante de uma ação,
Por exemplo, vamos pegar esse exemplo que você disse, que eu trouxe, que é um exemplo que eu vejo que eu fico tomada, né, de raiva quando o marido fala, nossa, isso está tão bom, me lembra muito quando minha mãe fazia. Porque, veja, né, eu sei que isso, né, mas por que deixa a gente irritada? Porque é algo do inconsciente. Então, essa irritação que me vem quando faz uma comparação, até positiva, às vezes ele está elogiando, né? Esse exemplo é legal por isso. Às vezes a pessoa que fez o elogio foi um elogio. Ele está querendo dizer, nossa, foi tão bom que me lembra algo que minha mãe fazia. Mas por que a gente ficou tomada? Porque aí chama um complexo. Então, o que é o complexo? Então, vamos pegar. O tema é materno, o arquétipo é o materno. Então, o meu complexo é... Então, tem que ter esse tema. Então, o arquétipo é o todo, é o tema materno. São todas as vivências que eu já tive. Aí o complexo é, e nessa vida? Como que é a minha relação com o meu materno e como é a minha relação como mãe? Né? Então, se eu sou mãe, então ainda tem isso. Ou se eu quero ser mãe e eu não sou, e eu não sou mãe porque o marido não quis, percebe quantas coisas que são os nossos desafios que nos afligem? Então, é por isso que não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa teve uma vivência, teve uma vida, teve uma origem, né? E no passado, como que foi tudo isso? Então, tudo que vem de forma explosiva, nossa, ele disse isso, eu fiquei com uma raiva. Por quê? Eu não sei por que veio essa raiva, mas é algo baseado nesses complexos em relação a esse tema. E o pior, Mônica, aqui o Jung, para complicar ainda mais, ele fala assim, existem tantos complexos como os temas da nossa vida. Percebe como isso é sério? Ou seja, não é só o materno, nós temos o materno, nós temos o paterno, nós temos os complexos, por exemplo, o arquétipo, morte é um arquétipo. Então, toda vez que morre alguém, vem né, eu sofro por aquela morte, mas por todas as mortes que eu já tive de pessoas queridas que morreram, ou de um inimigo que morre, que aí às vezes a culpa é maior, né? Ou então todas as mortes que eu já tive lá atrás. Percebe como a coisa é um desafio e nos aflige sem que a gente saiba, né? Então, a vida é um aprendizado de sofrer menos, porque todo esse sentimento a gente vai ter, entendeu? Agora e a Isso, gente vai ter futuramente. Então, isso. a vida é como se descortinar e a gente sofrer menos, cada vez mais vai descortinando, desconstruindo e sofrendo menos, sabendo, como você mesmo disse, né? Você citou aí, consciente de tudo. A busca da Isso, consciência e, ao mesmo é, tempo, sabendo que isso vem, peraí, não vai demorar muito aqui dentro de mim, eu vou isso, descortinar porque eu já estou mais segura isso. de mim mesma, quem eu sou, não é É. isso? E você pode até perguntar, Mônica, para o teu inconsciente, espera aí, por que eu senti essa raiva, hein? E fica se perguntando, mas por que essa raiva veio? Por que essa raiva veio? De repente, aí, pluf, nossa, fiquei com essa raiva, porque ele falou tal coisa referente à mãe dele. Nossa, mas será que eu tenho raiva da mãe dele? Não, não tenho. Mas então, o que é que gerou isso? Então, por isso que Jesus, aí eu trago Jesus. Conhecereis a verdade te libertará. Não é a verdade do outro, né? São as minhas verdades que me mobilizam quando eu sou tomada por um complexo. E nós vamos ser tomados por um complexo. Toda vez que a gente explodir de raiva, e eu, quando adolescente, já joguei uma batata na cara da minha mãe, imagina? Hoje eu peço milhões de perdão, né? Mas imagina o complexo, né? O complexo veio zoom, né? Ela disse uma coisa e aquilo eu fui tomada. Eu estava cascando batatinha, eu brinco, ainda bem que a batatinha estava cozida, então não foi tanto assim, né? Mas veja, isso é um complexo, né? Então, a verdade que liberta é o que é que fez com que eu me sentisse assim. Muito Então, veja obrigada, como viu? o tema da aula é muito complexo. A gente podia fazer um seminário de uma semana para poder trazer cada termo desse, né? Por isso que esse programa, né, que é trabalhado, ele é muito profundo, né? Então, a Maria trouxe, eu gosto desses temas, mas são temas assim que envolvem já a amarração nessa vida. São 3 capítulos onde ela traz muita coisa e a gente precisa enxugar
para poder compreender. Então, não é fácil, porque o nome já diz, são desafios, né, afligentes. Então, entender esse todo, por isso que eu quis pegar e sintetizar para trazer pelo menos uma ideia do todo para a gente ver por que é que a gente é tomada por essas questões. Eu que agradeço a pergunta, eu achei muito importante. Obrigada. E eu quero encerrar com essa pergunta aqui para não deixar vocês tão desesperados, não, que essa palavra, essa frase dela vai trazer uma calma, né, uma calma para nós, que ela diz assim, ó, não te preocupeis mais e siga amando. Então, o amor, de novo, Jesus, é aquele que cobre uma multidão de pecados, né? Não te preocupeis mais e siga amando, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberá que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os via. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade, da sua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Então, nós é que somos os nossos maiores desafios. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade te libertará, né? E essa verdade são essas questões. Por que nós sofremos? Por que isso me incomoda? Por que quando o outro faz isso, ele... Gente, tem dia que a gente está tão possuída, quem é mulher aqui sabe disso. Os homens também. Mas, assim, às vezes eles estão mastigando, e o barulhinho da mastigação incomoda. Por quê? O que é que tem em mim hoje que o coitado não fez nada, ele está mastigando, está tomando café da manhã. E eu já percebe? Então, olhar para a gente e perceber que o tempo inteiro a luta, o maior desafio é entre eu e eu mesma, é entre a minha consciência e a sombra, entre o meu inconsciente, né? Então, vou parar, interromper aqui a gravação, para mim olhar para vocês, claro que agora eu vejo melhor, né? Mas é um tema assim até desconcertante, porque a gente fica, né? A gente podia ampliar, se a Maria quiser, eu encaminho os slides para vocês, porque eu acho que a gente poderia, né, vocês pegar esse material, destrinchar com calma, porque é muito complexo, eu sei, e eu quis correr assim mesmo para poder dar tempo da gente olhar o todo, porque é um tema muito profundo e que se a gente conseguir entender isso, né? Então, por que eu estouro? Porque eu tenho coisas minhas que vêm lá de trás, não é nem dessa encarnação, que é o que? Os instintos, né? Enquanto animal, se alguém me ofendia, o animal pula e mata. Eu já não posso fazer isso mais, né? Então, isso é instinto. E aí Kardec fala, eu preciso intelectualizar o instinto. Então, eu tenho o instinto de matar, mas eu já não posso mais matar. Então, percebe o conflito começa? Eu tenho algo em mim que me dá uma vontade, mas eu preciso, de alguma forma, lidar com isso. E eu gosto da ironia. Por exemplo, quando me vem a vontade, né, de apertar o pescoço de alguém, eu imagino assim, né, que é uma caixa registradora, que aí eu pego assim, né, na orelha, assim, faz plim, aí sai a língua. Aí eu pego a língua, puxo, enforco com a língua, faço um laço com a língua cheio de bolinha, pronto, já parei de ficar com raiva. Que aí eu crio uma cena tão engraçada que eu saio da sintonia da raiva. Quando você falou, Mônica, você estava procurando, né, se era a psicosfera, né, aquela irradiação, né? Então a gente fica com a raiva. A raiva é algo que nos prende, é um desafio, porque a gente fica preso por muito tempo. Então, se você conseguir, na hora que você está com muita raiva, imaginar algo muito engraçado, você dá campo para essa raiva. Então, eu vou estrangular, mas só na minha imagem, né? Pensamento e matéria. E aí eu faço um laço de bolinha e começo a arrumar, pronto. Aí eu começo a rir e saio da sintonia da raiva, né? Então, é uma forma de transmutar mesmo a energia dessa raiva, que faz mal, que o Shakespeare fala, né?
que desejar o mal para o outro é tomar veneno esperando que o outro morra. Então, eu estou tomando veneno, então, mas eu quero que o outro morra. Então, eu estou vivendo essa raiva e desejando a morte do outro, mas quem vai morrer sou eu, porque eu vou envenenar o meu corpo, eu vou somatizar nesse corpo essa raiva. Então, o quanto não é não sentir, eu vou sentir a raiva, mas eu sinto, deixo, dou campo para ela, dou espaço para ela, mas a partir daí eu vou encaminhar esse sentimento, né? Então, era isso. Não sei se eu confundi mais, trouxe um monte de coisa, mas a Joana realmente é profunda e é maravilhosa, né? Aí a gente entende por que a gente é tão difícil estar nesse planeta de provas e expiações, né? Coisa para a gente digerir. E sim, se você der, envia os slides para a gente, Sim, e eu sim. vou pegar esse último slide aí, ele fechou com uma mensagem Maravilhoso, né? Porque aí maravilhosa. ele acalma a gente, né? Porque senão a gente olha tudo isso é com desespero, né? Fala, não, não é assim, calma, né? Se eu conseguir. Eu tirei uma foto desse slide, viu? Então não foi só eu que fixei, né? Que bom, Paulo, que você gostou, porque realmente ele Adorei. acolhe, né? Realmente Não, ele. a palestra foi maravilhosa. Teve muita coisa, realmente é o que a Maria disse, né? É difícil a gente assimilar tudo de uma vez, mas cada coisa que for percebendo, fazer um treinamento e tentar perceber isso e tentar mudar mesmo, né? Tentar E as tendo coisas. calma com a gente, né, Paulo? Tipo assim, É, olha, se eu estou sentindo isso ainda, existe, né? existe. Um porquê. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, Paulo. Eu sei que já está acabando o nosso horário. Por exemplo, às vezes uma mãe não consegue sentir o mesmo amor por um filho do que o outro. Às vezes aquele outro incomoda, aquele outro é difícil, aquele outro é uma prova para essa mãe. Aí eu falo, calma, você não sabe, mas a tua alma sabe quem é esse filho, né? Então, assim, calma, né? Se você sente, tem uma razão para isso, né? Mas o amor vai fazendo com que essa relação vai sendo acalmada, né? E a gente sabendo que a evolução, todo mundo vai evoluir. Então, é isso, a gente poder ter calma com a gente, mas olhando, mas por que eu fiquei tão brava assim quando ele disse isso? Que tema eu estava falando quando ele falou que eu joguei na cara da minha mãe essa batata? Você percebe? A gente é muito humano e a gente tem que voltar para a nossa humanidade. Eu fico com pena dos homens, né, Paulo? É cobrado do homem que ele seja forte, que ele não chore, que ele seja. Não, gente, né? Eu, desde quando meu filho era pequenininho, eu dizia assim: estava assistindo um filme triste, aí começava a escorrer uma lagriminha dele, ele escondia. Eu falei: não, homem chora sim, pode chorar. A gente está emocionado, vamos chorar. E eu chorava junto, né? Então, é isso, eu acho que a gente pode viver de uma forma mais leve, mas olhando para a gente, por que esse tema me incomodou? Não é o que a Maria disse, mas o que despertou em mim das minhas, né? De agora, não. Então, está lá nessa caixinha preta. Então, eu não sei o que é, mas esse tema me incomoda. Eu marco que tema é esse, para mim não precisar explodir mais e estourar mais, né? Tá certo, obrigado. Eu que agradeço das perguntas. É sempre muito bom ouvir você, realmente. Obrigada, obrigada. Outra coisa também, Adriana, que também é consolador, né? É essa colocação de que toda aprendizagem exige a repetição da experiência até a sua fixação em definitivo. Isso quer dizer que a gente vai temos as nossas as possibilidades da gente ir repetindo os nossos aprendizados até fixá-los, né? E aí eu me Exato. lembrei de um dizer que tem aqui na Holanda que diz assim, de oefenen baart kunst. Isso quer dizer em português, a prática leva à perfeição. Então, é fazendo que a Uhum. gente chega lá, né? E nesse Isso, fazer, a gente cai, levanta, erra, isso. aprende É. e segue E, adiante, né? e Segue outra adiante. coisa, Maria, disso que você está trazendo é importantíssimo, porque assim, o Freud fala assim: nós seríamos bem melhores se não quiséssemos ser tão bons, porque a gente não quer errar. E esse comportamento de não querer errar, a gente já é um erro, porque eu tenho que me permitir isso que você falou, da prática. Então, numa prática, eu vou errar, vou acertar, vou fazer um bolo. Um dia sai lindo, daqui a pouco o outro fermento não estava bom, ficou uma porcaria, né? Então, eu só vou saber fazer conforme eu vou fazendo. E eu vou errar, eu preciso do erro. O erro é terapêutico.
é didático, né? Percebe? Então, é importantíssimo isso. Então, é isso que a gente precisa. Eu não preciso ser um super-homem, eu não preciso ser um espírito de luz hoje. Nós ainda somos humanos, e isso é tão bom, tira um peso assim das costas, né? Eu posso ser humano, eu posso sentir raiva, mas eu vou sair logo dessa frequência. Eu posso ficar bravo, mas eu vou sair logo dessa frequência e vou entender. Nos foi colocado para que eu percebesse, né? Que não é o mundo que tem que mudar, mas é como eu estou nesse mundo. Então, é aquilo que a Joana fala da maturidade, né? É ter a maturidade para entender que nós não precisamos saber tudo, que nós não precisamos ter todas as respostas, que eu posso dizer, olha, não sei, isso daí, o que a Joana falou? Não faço ideia, né? Quantas vezes que eu vim para uma aula sem entender o que a Joana quis dizer com um ou outro termo, né? Porque, assim, né, quantas encarnações que ela levou para construir esse pensamento todo. Então, não é nessa encarnação que a gente vai entender tudo, mas se a gente começar nessa, pela repetição que a Maria trouxe, né, Maria? A gente vai, na próxima encarnação já vai estar mais fácil, e vai estar mais fácil na outra, e aí vai, né? O conhecimento também ele é construído passo a passo. Eu não quero fazer... Para fazer uma casa, eu não posso começar pelo telhado, eu preciso da base, da fundação, né? Sem uma fundação, eu não construo as paredes e o telhado. Muito bom. Realmente é profundo. Mas a gente vamos ler todas as informações dos slides e a gente vai devagarzinho, a gente Isso, vai chegando lá. devagarzinho. E ter essa paciência com a gente, né? De que não precisa saber tudo, mas que eu já posso fazer o que Santo Agostinho falou. Toda noite, ao deitar, repassar o dia. Eu fiquei nervoso? Fiquei. Com o quê? Com tal pessoa disse. Disse o quê? Qual era o tema? Ele estava falando sobre tal tema. Opa, olha, então esse tema eu vou marcar. Quando chegar numa conversação algo próximo desse tema, opa, eu vou sair antes para não explodir, né? Porque quando a gente pisa num complexo, a gente vai reagir, porque aí é os instintos de toda essa passado aí que volta nessa luta e fuga, né? O desejo de luta e fuga. Então, ou a gente mata ou a gente se mata, né? E não precisa mais. Então, é só não deixar chegar nesses temas. Essa é uma nova visão dessa colocação do Santo Agostinho, que para mim era sempre assim, presta atenção para não errar mais, quer dizer, no fundo é isso, mas é através de tomar consciência, né? Através de tomar tomando consciência do que despertou em mim, né, Maria? Por que eu senti isso? Aí eu entendo o comportamento que tem que ser mudado. Muito interessante. Temos muito o que ver ainda. Adriana, muitíssimo obrigada por hoje. A gente vai se encontrar nos próximos estudos. Se Deus quiser. E eu queria te fazer o último pedido. Se você encerrar para a gente daqui com a prece. E